Leda vai à delegacia e diz: eu vim denunciar a Paulina e eu sei onde ela está, na mansão dos Bracho. Enquanto o Rodrigo está conversando com Leandro, Leandro diz que se o Willy não se afastar da Viviane, ele será obrigado a tirar a vida do Willy e deixando assim a Stephanie viúva. Na delegacia, o delegado diz: a senhora tem alguma prova de que a Paulina está na casa dos Bracho? E a Leda diz apenas a minha palavra. Mas é só vocês irem à mansão ou à fábrica, ou melhor, vão ao hospital, porque a Paulina está lá. Acabaram de fazer uma cirurgia no Carlinhos, o filho do Carlos Daniel. E o Amador diz: você está querendo dizer que a Paulina e a Paola estão juntas nessa casa? E a Leda diz: não, a Paola não está. A Paulina que está usurpando o lugar da Paola. Ela é a usurpadora. E o delegado diz: e os Bracho sabem? Leda diz: eu não sei. Mas a mulher que está lá é a Paulina usurpadora e não a Paola. Eu tenho certeza disso. Era tudo que eu tinha a dizer. Na fábrica, Rodrigo tenta acalmar o Leandro. E o Leandro diz: se esse homem continuar atrás da Viviane, eu sairei daqui. Não dá para trabalhar com ele aqui. Eu vou arrumar um emprego em outro lugar. E o Rodrigo disse: acalme e tenha paciência. Eu prefiro que ele saia, mas que você fique. Eu preciso de você aqui. Já na delegacia, o delegado e o Amador estão conversando. E o delegado diz: será que aquela mulher disse a verdade? Amador diz: parece que sim, ela parecia muito segura. Acho que é a pessoa que mandou a carta anônima. Só temos que conferir se o que ela diz é verdade. É possível que a família Bracho saiba de tudo. E eles podem sustentar e afirmar que quem se encontra com eles é a Paola, para não haver nenhum escândalo. Enquanto Rodrigo e Verônica estão conversando, Rodrigo conta que o Leandro flagrou a Viviane e o Willy, por isso que ele e o Willy brigaram, e que por isso que o Willy também não apareceu na fábrica. E que o Leandro disse que queria sair da fábrica para não cometer nenhuma loucura. Verônica garante que o Leandro é essencial na fábrica, e o Rodrigo diz que sabe. Enquanto o Amador vai até o hospital para ver o Carlinhos. Paulina fica nervosa e o Amador diz: eu estava passando por aqui, vim ver como o menino está, vejo que está bem. Paulina diz sim. E ele finge que sai, para na porta e diz: Paulina? Paulina olha e ele diz: ai, me desculpe, eu chamei a senhora Paola de Paulina, né? É o nome da outra. Me desculpe. Paulina fica nervosa e diz: ai, eu também ouço tanto o nome dela que até eu me confundi. E ele sai do hospital com a certeza de que ela é sim a Paulina e não a Paola. Na fábrica, Verônica se aproxima do Leandro e diz: está tudo bem? Leandro diz: sim, sim. E a Verônica diz: parece que não. É alguma coisa sobre a Viviana e o Willy, né? E o Leandro diz: pelo jeito você já sabe. E a Verônica diz: por que você se preocupa tanto com ela? Você ainda a ama? E o Leandro diz: não mais. Não como antes, mas eu me preocupo com ela e com a madrinha dela. Não quero que o canalha do Willy se aproveite dela, apenas isso. E no hospital, Moacir e Isabel estão lá, conversando com Carlinhos. Carlinhos fica feliz ouvindo as histórias do Moacir. E o Carlos Daniel e a Paulina ficam olhando felizes a alegria do Carlinhos. Paulina chama o Carlos Daniel para fora do quarto e diz: um dos policiais esteve aqui. O que se chama Amador. Ele suspeita que eu sou a Paulina Martins e não a Paola. Enquanto o Amador chega na delegacia e o delegado diz o que descobriu. E o Amador diz: eu tenho certeza que ela não é a Paola Bracho, e sim a Paulina, a usurpadora. Enquanto Verônica continua conversando com o Leandro e tenta acalmá-lo, e diz: você tem mais algum problema? E o Leandro diz: sim,
outra mulher. Enquanto a Paulina está conversando com Carlos Daniel e diz: ele chegou para fazer uma visita para o Carlinhos e antes de sair, me chamou de Paulina para me surpreender e eu respondi: não que eu tenho medo de ser presa, é que eu quero ver o Carlinhos totalmente recuperado. Carlos Daniel diz: eu pensei que eles já tinham esquecido esse assunto. Paulina diz: eles ainda estão procurando a terceira pessoa. No caso do desaparecimento do Carlinhos, foi o que ele disse. E que essa terceira pessoa era o cérebro do grupo. Carlos Daniel diz: logo tudo será esclarecido assim que o Carlinhos recuperar a memória. Enquanto o Amador está conversando com o delegado e diz: eu acho que essa Paulina está envolvida até na morte da Paola Bratti, a verdadeira, e acho que o Carlos Daniel está encobrindo isso tudo. Eu não duvido nada que ela esteja envolvida também no rapto do Carlinhos. Eu acho que ela está envolvida em tudo. Temos que prendê-la. Enquanto Verônica tenta convencer o Leandro a não sair da fábrica, ele diz: você sentiria a minha falta? E ela diz que sim. Enquanto Willy e Stephanie estão conversando, Willy diz que tem que sair e Stephanie diz: você tem que resolver o assunto do dinheiro quanto antes. Eu quero sair desse hotel, ir para nossa casa. Enquanto Carlos Daniel está conversando com a vovó Piedade e diz que ela não pode mais continuar tão apegada à Paulina, que logo ela terá que ir embora. E a Piedade diz que não, que a Paulina não sairá da vida deles e que o Carlos Daniel ainda se casará com a Paulina, porque ela tem certeza que ele ama a Paulina de verdade. Enquanto Rodrigo tenta convencer a Stephanie a não deixar mais o Willy ser o representante legal dela, e ela diz que o ama e que confia no Willy. Enquanto Carlos Daniel e Piedade estão conversando, e o Carlos Daniel diz: eu acho que eu amo a Paulina, mas às vezes eu tenho medo de amar a Paola na Paulina. E a Piedade diz: eu acho que você teria que ver as duas juntas. Assim você teria a certeza que você tanto quer. A certeza que você ama é a Paulina. Enquanto Rodrigo continua tentando convencer a Stephanie a retirar a procuração que deu a Willy, a Stephanie diz ao Carlos Daniel que deu plenos poderes àquela mulherzinha. O que você acha disso? Enquanto o Amador vai falar com a Lalinha, a Verônica avisa o Leandro que o Willy está na fábrica e que disse que quem bateu nele foi alguns bandidos que tentaram assaltá-lo. Enquanto Carlos Daniel está pensando nas coisas que a vovó Piedade disse para ele, sobre o amor que ele sente pela Paulina, enquanto o Amador está conversando com a Lalinha e pergunta o que ela sabe sobre a tal usurpadora. Enquanto Carlos Daniel agradece a Paulina por tudo que ela tem feito por ele e pelo Carlinhos. Enquanto Edmundo fala para o funcionário dele que colocará a Paola em uma clínica e quem cuidará dela será os Bratti. Enquanto isso, a Lalinha está conversando com o Amador e diz: não, a usurpadora não está aqui. A mulher que está é a dona Paola Bratti, eu tenho certeza disso. Eu a conheço muito bem. Enquanto Rodrigo enfrenta a Viviana e diz: eu soube que você não vai mais casar com o Leandro, né? Por causa do Willy, mas eu lhe garanto que ele nunca irá se separar da minha irmã. Irá te causar muito sofrimento. Enquanto isso, Carlos Daniel está agradecendo ao Moacir e a Isabel por tudo que eles fizeram pelo Carlinhos. Enquanto a Paulina está conversando com Carlinhos, e o Carlinhos diz que ficaria feliz se a Isabel e o Moacir fossem morar na mansão com eles. Enquanto Carlos Daniel continua conversando com Moacir e a Isabel, na fábrica, Viviane tenta convencer o Rodrigo de que ela não tem nada com ele. Rodrigo diz que não acredita nela. E o Rodrigo ameaça demitir a Viviane caso ela continue saindo com ele. Enquanto isso, o Amador continua fazendo perguntas para a Lalinha sobre os Bratti, sobre os amantes da Paola Bratti.
Enquanto isso, o Amador vai até a casa do Donato e pergunta se ele sabe onde a Paola Bracho está. E ele lembra da Paulina pedindo para ele deixar ela terminar a obra da vida dela, que era salvar os Bracho. E o Donato diz que eu saiba, Paola Bracho está na casa dela com a família dela. Enquanto o Rodrigo está conversando com a Verônica e pergunta se a Verônica acha que o Leandro ainda ama a Viviana, que assim eles poderão ter a vida deles longe do Willy. Verônica diz que o Leandro não pode destruir a vida dele casando com uma mulher como a Viviana. Enquanto isso, o Amador continua fazendo perguntas ao Donato, e o Donato diz que tem certeza que a mulher que está na casa dos Bracho é sim a Paola Bracho. Enquanto o Moacir continua contando histórias para o Carlinhos, e Carlinhos fica feliz com a presença do Moacir e da Isabel. Enquanto o Carlos Daniel está conversando com a Paulina e diz que falou com o Moacir e com a Isabel e que pediu para eles continuarem ajudando ele com o Carlinhos e que a Isabel ainda aconselhou o Carlos Daniel a ficar mais calmo, que tudo se resolverá sozinho. E o Amador chega na delegacia e diz para o delegado que falou com a Lalinha, ela garantiu que a mulher que está na mansão é a Paola Bracho e que o pintor, o Donato, também garantiu que a mulher que está na mansão dos Bracho é sim a Paola e não a usurpadora. Enquanto a Viviana fica furiosa ao ver o Leandro dando uma carona para Valquíria. Enquanto a Patrícia está conversando com a Paulina e conta que o Leandro e o Willy brigaram feio porque o Leandro flagrou o Willy com a Viviana. Enquanto o Leandro deixa a Valquíria em frente à casa dela e diz que gostaria que a Valquíria fosse amiga dele, para eles ficarem mais próximos. Enquanto o delegado liga para Leda e diz que investigou e que todo mundo diz que quem está na mansão dos Bracho é a Paola Bracho e não a Paulina. E a Paola que está no lugar dela e não a usurpadora. E a Leda garante que quem está na mansão dos Bracho é a usurpadora. Enquanto Carlos Daniel liga para a vovó Piedade e diz que convidou o Moacir e a Isabel para passarem uns dias na mansão para ficarem perto do Carlinhos, ela fica feliz. Enquanto Leda continua falando com o delegado e diz amanhã voltaria à delegacia assinar a denúncia. Espero que amanhã vocês prendam a usurpadora. Enquanto isso, Willy está com a Viviana. Os dois estão se beijando. Enquanto Paulina está chorando ao lado do Carlinhos e diz: enquanto o Carlinhos dorme, quando você recuperar a memória, eu não serei mais necessária para você e nem para a família Bracho. Terão que dizer toda a verdade sobre a sua verdadeira mãe. E para isso eu terei que ir embora para sempre ou para a cadeia. Mas eu amo muito seu pai, eu não sei como eu viverei sem ele. Carlos Daniel chega e ouve a Paulina dizer que ama o Carlos Daniel. Carlos Daniel diz: é verdade que você me ama, Paulina? Paulina diz: eu amo você mais do que tudo na vida.